Olá, esse é o primeiro episódio do Flanantes, que já, muito em breve, vocês saberão o que significa. Não sei como Mari está, já ela vai contar aqui pra gente, mas eu tô com o coração emocionado e também um pouco acelerado. Temos aqui duas hosts bastante, como diria no nosso estado de nascimento, faladeiras. Então, para fazer uma introdução muito rápida ao nosso podcast, também ao tema, já dividiremos as tarefas. E sobre o nosso podcast, sobre flanantes, antes de vocês conhecerem o significado do nosso nome e tudo mais, é muito importante que vocês conheçam o porquê esse podcast existe, o porquê ele nasceu. Basicamente, depois de muitas conversas, chegamos a uma frase que explica o motivo pelo qual a gente está aqui, pelo qual a gente decidiu começar a gravar e compartilhar, não conteúdos aleatórios, mas pensamentos e trocas que eu e Mari a gente tem no nosso dia a dia de maneira mais estruturada, às vezes de maneira totalmente desestruturada, em prints ou conteúdos mais elaborados. O podcast, o Flanantes, ele existe para falar de questões pertinentes à vida da mulher adulta. E leia-se por vida da mulher adulta, questões da vida profissional, questões da vida pessoal, espiritualidade, viagens, relacionamento, esportes e tudo que permeia aí. A gente poderia falar mulher 20 mais, 30 mais, 40 mais, quem sabe, dentro dessa jornada de podcast a gente tem várias ideias para além das nossas trocas com possíveis convidadas, convidados. E apesar de ele ser um podcast pensado para questões da vida da mulher adulta, a gente entende também que muitas das nossas trocas vão ser bastante válidas para homens que buscam, interagem, enfim, com mulheres adultas. Sabemos que, enfim, todas essas relações são muito importantes. E sem mais delongas, então, minha parceira aqui de Flanantes, qual é o nosso tema do primeiro podcast? Bom dia! Então, justamente, fazendo um adendo, né, dessa explicação, nosso podcast é basicamente para pessoas da vida 30 mais, com questões semelhantes às nossas, que podem se identificar. E hoje o tema que nós trazemos é amizades melhores do que a gente. Muito bom. E nessa onda de amizades melhores do que a gente, um ponto interessante que talvez possa dar um matching legal é vocês, muitos de vocês que nos escutam, e estamos aqui imaginando, são amigos nossos, né? Uma coisa combinada, muito estratégica minha e da Mari nesse primeiro momento foi enviaremos esse link individualmente a cada um dos nossos amigos e amigas, então também esse tema tem muita relação aí com cada um de vocês, para que, obviamente, né, os nossos futuros ouvintes venham a crescer, mas comece de fato pelos nossos amigos. E aí, para quem está nos ouvindo e que já é amigo da gente, deve perguntar assim: mas e quem é essa Mariana que nunca ouvi Jéssica falar a respeito? Ou quem é amigo da Mari, eventualmente deve perguntar: e quem é Jéssica na vida de Mariana? Porque é uma amizade, vamos colocar assim, é uma conhecida antiga, mas uma amizade relativamente recente. E dentro de um bloco, vamos chamar assim de bloco um, a gente quer, antes de aterrissar com mais profundidade no tema, a gente quer que vocês nos conheçam um pouquinho melhor. Então, para a gente dar aqui uma partida, a gente quer rapidamente se apresentar para que vocês nos conheçam um pouco e saibam onde a gente está. Eu sou a Jéssica, eu tenho 33 anos, estou ali na metadinha do 33 para o 34, sou gaúcha, aqui dando um spoiler, assim como a Mari, talvez aqui a gente tenha uma conexão já logo de partida. Nasci lá no interior do Rio Grande do Sul, estudei em Santa Maria, também no Rio Grande do Sul, e já muito cedo fui desbravando diferentes partes, não só do Brasil, mas do mundo. E eu acho que o que faz de mim hoje quem eu sou, talvez uma mulher do mundo, uma mulher de experiências. E onde eu estou agora, há 2 anos eu moro aqui em Amsterdã, o que também acho que faz com que esse onde estou explique bastante de quem eu sou. Mari,
Como que Então, quem é da minha rede pode te conhecer um pouco mais? então vamos lá. Então, eu sou a Mariana, tenho 34 anos, recém-feitos, semana passada. Sou de São Cepé, interior do Rio Grande do Sul, mas moro em Santa Maria. E sou. Eu não sei se te falo sobre como nos conheceu agora ou depois, enfim. Mas eu sou arquiteta, mas estamos nessa grande mudança da vida, em que não só uma profissão, mas, né, estamos agora sendo podcasters. E é muito isso. Eu tô agora em Santa Maria, mas estou numa fase de transição na vida. Em breve estarei em outros lugares. E estamos justamente nesse momento de testar novas coisas, né? Fazer aquela frase do fazer as coisas pela primeira vez. O podcast é uma delas na minha vida. Vamos ver mais coisas. E eu acredito que seja isso. Por enquanto, assim, sem dar muito spoiler, sem antecipar o nosso assunto. Muito bem. Eu acho que tem uma coisa muito legal, Mari, e que as duas temos uma característica em comum aqui, sem dar spoiler, mas dando um spoiler, que é a gente gosta muito de cavocar conexões e tudo mais. Como é que a gente se conheceu? Acho que tu é uma. Ou como que a gente se reconectou? Vamos lá. Então, nós, coincidentemente, vivemos na mesma cidade na mesma época, mas nós não nos conhecemos naquela época. Nós vivemos em Santa Maria, cidade universitária, na mesma geração, e fomos nos encontrar uns 10 anos depois, talvez, em 2017, através de um amigo em comum, mas aquela coisa da amizade de festa, a gente se conheceu e tal. E agora, em 2025, nós já nos seguíamos, enfim, e aí eu sempre acompanhei muito o perfil da Jéssica, porque nós temos um perfil similar no sentido de viajar, querer conhecer o mundo, ler bastante coisa, postar leituras e se influenciar através disso. E estava eu no meu Instagram pensando, nossa, eu tenho tanta coisa que eu quero mudar na minha vida, como é que eu vou começar a me organizar, fazer isso? Eu preciso de ajuda de alguém. E aí vi um stories teu falando sobre as mentorias. Eu falei, o que? Ela dá mentoria? Deixa eu falar com ela. E na hora me veio, vou mandar uma mensagem para averiguar. E aí nisso, nos reencontramos, nos reconectamos e deu nesse podcast. Ela já vai contar todo o processo do que ela está vivendo agora, eu vou contar também do que eu estou vivendo, mas por que nasce o podcast de tudo isso, né? Acho que esse é um ponto legal de dividir com todos vocês. Vocês já devem estar observando aqui nos nossos primeiros minutos, uma taurina, uma escorpiana, que juntas dá um remeleixo muito bacana, interessante, mas que temos as nossas diferenças. E o podcast ele nasce de uma observação e de uma vontade, especificamente, que eu sempre tive. Era para mim um sonho, assim, uma vontade sempre muito presente. Nas minhas redes, especificamente, né, profissionais, eu já gravei por empresas, vários podcasts, já tinha esse hábito de participar muito de palestras, dando palestras, mas sempre quis ter um lugar onde eu pudesse falar e dividir temas que fossem aquém, vamos colocar assim, dos temas técnicos. Então, temas que tivessem passando na minha vida, pensamentos um pouco mais abertos do por que a gente está aqui, né? O que a gente está aprendendo nesse mundo? Coisas mais amplas, né? Do todo, vamos pensar assim. E dentro desse processo de reconexão com a Mari, acho que foi ótimo como a Mari trouxe, né? Teve a fase dos amigos, teve a fase da mentoria. A fase da mentoria foi excelente e a Mari vai contar a trajetória dela e do momento dela. A gente chegou em várias observações legais, mas foi para mim também um presente muito legal, porque eu de volta tive alguém que eu passei a trocar sobre esses tópicos da vida e de outros temas. E aí eu me dei de cara com alguém que eu tinha pautas longas, apesar de um perfil e às vezes, né, de um como e de uma energia muito diferente, mas eu tinha pautas longas sobre esses temas. Eu falei, talvez eu encontrei alguém de um perfil diferente, mas que tem um repertório incrível para dividir comigo um momento e a gente dividir com o mundo todas essas ideias que passam na nossa cabeça. E um dia eu falei para Mariana,
Imagina se a gente estivesse gravando isso daqui, dava um podcast e sair da mentoria com aquilo na cabeça. E aí, um dia, da mesma forma que ela me mandou uma mensagem lá atrás, né, para mentoria, eu mandei um WhatsApp para ela e falei assim: Mariana, você não quer. Já tinha terminado, né, o processo de mentoria, tudo. Eu falei: Olha, Mariana, eu tô pensando aqui alguns dias e tal, tu não quer gravar um podcast comigo? E aí ela falou sim. E aí, algumas semanas depois, ela me disse: Pois sim, a gente tem muito o que falar mesmo, né, para fora. Então, por isso também é que a gente decidiu fazer o podcast por essa sinergia de, poxa, temos muitos temas que a gente gosta, que a gente conhece, que a gente quer saber mais, que a gente vai buscando conhecer todos os dias mais. A gente sabe o quanto nesse processo, né, desde que a gente se conheceu, a gente tem se desenvolvido muito, ajudado uma outra, e acho que esse senso de comunidade, de dividir com os outros e de aprender com os outros também, de ter essa volta, ele é sempre muito positivo. Então, a gente não tem nada a perder dividindo. E se isso aqui que a gente falar, enfim, chegar uma, duas, três pessoas, fizer algum efeito, vai ser incrível. Então, o podcast vem muito dessa nossa vontade de falar, de tirar para fora um pouco dos trilhões de coisas que passam na nossa cabeça. Certo, Mari? Qual que é o teu momento? Conta o nosso spoiler aqui. Fazendo, já antecipando um pouco o nosso tema, né? Amigos melhores que a gente. Toda essa introdução que deu de ter a ideia de fazer um podcast era algo que eu nunca imaginei que faria. Assim. Eu não sou uma pessoa. Até na mentoria a gente estava vendo isso, que entre a timidez e o. Talvez tu não seja tão tímido introspectiva, mas talvez tu seja, digamos que, estar à vontade para falar. E é muito isso. Então, nas nossas mentorias começou a rolar tipo, muito, muito, muito assunto. E aí a gente seguiu trocando. E aí a Jéssica falou: se a gente fizer um podcast. E aí me veio. Gente, mas podcast é uma exposição, mas e será que eu vou ter que falar? Mas eu pensei, nossa, nossas conversas rendem tanto. Áudios infinitos. E tipo, tu viu isso, print disso, print daquilo. E aí eu pensei, vamos embarcar nesse desafio que é justamente isso, de uma amizade que você puxa para um novo ângulo e uma nova, de repente, uma nova. Descobrir uma nova, né, aptidão, não sei se aptidão é a palavra, mas uma nova característica própria tua que tu, por si mesma, não tinha, assim, essa coragem ou essa visão também, né? Olha, Então, isso não tá no escopo, mas se eu pudesse, eu já deixaria em destaque aí para quem está nos escutando, como talvez um tipo, uma dica desse nosso momento de hoje, que é, cara, quem da tua rede, né, de amigos, de relacionamentos, e é um dos tópicos que a gente vai falar também num dos podcasts, né, os tipos de relacionamentos que a gente tem na nossa vida, mas independente do tipo, quem são as pessoas que de diferentes formas levantam a tua régua ou te puxam a desenvolver coisas diferentes, a descobrir aptidões que, quem sabe, você nem saiba que tem, ou você acha que não tem, ou que invariavelmente tu nunca pensou sobre. E aí tu testa e descobre algo novo e te põe à prova a ver, tipo, cara, talvez eu seja ruim nisso, mas pelo menos eu fui, testei e vi, né? A gente hoje, antes de começar, que, poxa, como vai ser? Então, eu acho que as escolhas que a gente faz na vida, né? Seja de amizades ou de relacionamentos, de com quem a gente vai se relacionar, elas ditam muito do presente que a gente vive e elas começam a ditar muito de como a gente vai ser lá na frente. Então, antes também aqui da gente trazer para vocês um pouquinho do nosso momento atual, do que cada uma está vivendo, acho que é muito legal deixar essa dica, essa reflexão aí para cada um. Como você avalia, né, o seu círculo atual de pessoas e o que que tu sente falta? Porque a gente também tem um pingo de responsabilidade, né? Um pingo, ou talvez um pingão, talvez uma chuva de responsabilidade dentro de quem nos circunda, especialmente quando a gente vai chegando na vida adulta, né? A gente decide, pode ter um poder de decisão um pouco maior sobre como a gente divide o nosso tempo, com que pessoas a gente divide o nosso tempo. Então, de certa forma, um grande ponto aqui, eu acho. ah, Vamos que vamos. pode ser. Tá, então eu vou abrir o nosso assunto com um trecho de um livro que eu li,
e deixo aqui a indicação, se chama Uma Vida Pequena, da Rania Yanagara. É um livro pesado, triste, porém um triste profundo e bonito que faz refletir sobre a vida e principalmente as amizades. O trecho é o seguinte: o único segredo da amizade, acredito eu, é encontrar pessoas melhores que você. Não mais inteligentes, não mais bacanas, mas sim bondosas, mais generosas e mais piedosas, e tentar dar ouvido a elas, quando dizem algo sobre você. Não importa o quanto seja bom ou ruim, e confiar nelas, o que é a coisa mais difícil, mas também a melhor. Então, com esse trecho, eu acho que eu li há anos atrás, e eu tenho mania, assim, de, tipo, fotografar, guardar, anotar, porque eu acho que a arte tem muito disso, de ressoar, né, de retomar as coisas internas da gente, e a gente conseguir ver com novos olhos o nosso dia a dia, as nossas conexões, a nossa vida como um todo. Então, pensando, né, em tudo isso, como a gente se conectou, como a gente criou essa amizade, né, que nasceu, como nasceu essa amizade, então eu fiz parei ontem para pensar sobre as minhas amizades e a importância das minhas amizades ao longo da minha vida. Então, eu tenho a impressão, assim, que as amizades ao longo da vida da gente, elas vão nos ajudando a formar quem nós somos, no sentido de que na infância, assim, é meio que a forma como eu vejo é que as amizades, elas nos autorizam a gente a ser quem a gente é num mundo de adultos. Então, são as nossas primeiras conexões, realmente. Então, quando a gente entra no colégio, enfim, tem vários grupos, tem aqueles grupos que tu não te encaixa tanto, mas tem os outros que tu realmente se sente à vontade, se sente em casa, se sente pertencente. E isso a gente vai tendo essa compreensão, né, eu me sinto bem aqui, faz sentido para mim, sem a gente racionalizar isso, mas é muito através do sentimento. Então, e eu vejo isso muito ao longo da vida, como as minhas amizades sempre foram. Eu tenho amizades desde a infância que permanecem até agora, tenho amizades de fases da vida, mas que é muito, assim, pessoas que eu me sentia à vontade, que eu me sentia vista e ao mesmo tempo eu via muita coisa boa nelas, que me inspiravam e que meio que eu anotei até ontem que para mim as amizades são como uma porta para o nosso mundo interior, no sentido de justamente nos autorizarem a esse universo paralelo, né, das amizades. Não sei se está ficando muito, né, subjetivo o que eu estou falando, mas para mim as amizades têm muito esse peso, assim, de justamente um lar, assim, digamos assim, sabe? Uma conexão que nos transmita uma paz de ser quem a gente é e ir em busca de novas coisas. E eu gosto muito também de fazer paralelos, vocês vão ver ao longo dos outros episódios, se eu sou essa pessoa, fazer paralelos com filmes, com séries, com livros, com acontecimentos e mesclar isso tudo num tópico. Então, eu trouxe algumas referências né, para ilustrar isso que eu falei sobre as amizades na infância e como isso vai nos moldando. Para quem conhece a Helena Ferrante e a tetralogia da Amiga Genial, que conta a história de duas amigas que se conhecem na infância e justamente elas vivem numa Nápoles muito adulta e cheia de conflitos e elas buscam refúgio uma na outra e vão acompanhando justamente esse desenvolver-se de uma infância até uma vida adulta muito influenciada uma pela outra pela questão da literatura e pela questão do aprendizado e dos conflitos. Também tem no livro do Eduardo Louis, Mudar o Método, que ele narra a vida dele desde quando ele era uma criança no interior, numa situação bem humilde, como através das amizades ele foi conhecendo outros mundos e foi se encontrando dentro desse mundo que ele não queria mais participar, mas ele foi se construindo realmente a palavra, né? E eu atualmente, tô lendo a trilogia de Copenhague, da Tove Ditlevsen, que fazem um paralelo entre ela e a Helena Ferrante. E ontem eu estava lendo até que é quando o momento que também ela está na infância e encontra uma amiga
E eu até marquei que ela fala que a amiga, ela é tudo que eu não sou. Por justamente fazer essa ponte entre o que a gente tá fazendo agora, no sentido de eu não me vejo como essa pessoa falante, apresentadora de podcast, mas a Jéssica talvez seja tudo que eu não sou e venho me buscar nisso também, para me tornar um pouco mais, de repente, eu mesma, sem essas barreiras, né, da fala, enfim, da exposição, digamos assim, que eu sou uma pessoa muito low profile, muito na minha, mas está sendo um desafio que eu tô achando maravilhoso. Assim. Então, É esse é muito uma interessante. pincelada inicial, né, nessa nossa conversa. E é muito interessante e gostoso te escutar, porque para quem está assistindo também, além de escutar, tava vendo a minha cara, eu, por outro lado, né? Quando tu menciona essa parte do o amigo é alguém que eu não sou, eu, quando olho, especialmente assim, acho que os últimos, talvez, não esses últimos 2, mas os últimos 10 anos da minha vida, eu tive muito drivada a minha carreira, né, profissional. E quando a gente fala, por exemplo, em leitura, em estudo, eu tive muito focada no que eram estudos muito técnicos. Então, enquanto eu trazia as tuas referências, né? Que, poxa, a Mari é arquiteta, mas a Mari, gente, além dela ser uma arquiteta incrível, eu tô dando spoiler aqui, Mariana. Além dela ser uma arquiteta incrível e durante as mentorias e tudo mais, acho que isso me conectava muito com ela, porque eu via, né, o portfólio dela, eu via várias coisas e eu falava, gente, isso é maravilhoso. Mas essa parte de referência que tu falava de ver no outro, né, o que a gente não é, para mim, te escutando aqui, é uma coisa que eu falo assim, gente, a Mari tem tanto isso de buscar, de ter uma sensibilidade que para mim é um complemento e é uma inspiração em termos de, né, da gente buscar essa parte, alguém melhor do que a gente, que faz de fato muito sentido. Torna para mim, que tenho esse outro lado, justamente o teu como tu explica a referência que tu traz, ela é diferente, mas que se torna para o meu perfil super tangível e de uma maneira muito complementar. Acho que tem para mim também outras duas coisas do que tu trouxe, assim, que me soaram, que é, acho que os amigos, a relação com os amigos, eu tenho a impressão, né, que os pais, de alguma maneira, e não é que, né, trazendo nenhum ponto com os pais, mas existe uma espécie de expectativa em relação a gente. Quando a gente tem um relacionamento, vamos colocar assim, amoroso, né, ao longo da nossa vida, também é uma espécie de troca. A gente vai trocar, obviamente, com os nossos amigos, mas ele é um relacionamento muitas vezes de segurança. É essa a impressão, né, que eu tenho e vou tendo ao passar dos anos com as minhas amizades, sejam essas amizades que nasceram muito mais cedo, sejam com as amizades, né, próximas que eu tenho nessa vida adulta. Então, acho que de todos os relacionamentos que a gente tem, ela é de todos o tipo de relacionamento em que a troca ela é menos obrigatória, vamos colocar assim. Então, vamos falar sobre, poxa, fulano, não deu para te responder hoje, a coisa estava pegada. É diferente de não responder a mãe, o pai, é diferente de não responder, né, o namorado, o marido, a esposa. Amigo é aquela coisa que minha brother, meu brother, tranquilão aí, seguimos em paz. Eu tô, claro, né, trazendo aqui um exemplo muito simplista, mas eu acho que tem esse peso que traz uma certa leveza para que a gente possa construir. Então, essa segurança. E uma outra coisa que tu trouxe, aí acho que tem uma relação junto com essa segurança, que é aí a gente vai crescendo, tem essa segurança e essa segurança meio que nos permite, junto com o crescimento, ir testando e descobrindo quem a gente é. Porque a gente mais ou menos sabe pelos outros relacionamentos e, né, pelas características únicas que a gente já vem ao mundo e que a gente vai desenvolvendo por todo o contexto que a gente está. Mas tem até, né, agora dividindo um spoiler com vocês de um ano de estudante de psicanálise, a gente vem com algumas coisas, a gente vai desenvolvendo outras coisas ao longo da nossa bagagem. Quando a gente se torna mais maduro, né?
A gente já sabe algumas coisas que são negociáveis pra gente, outras que não, mas a melhor forma da gente se desenvolver como ser humano é se relacionando com os outros. Não tem forma. Ah, eu não quero viver aquela relação porque não é isso que eu quero. Mas, meu amigo, a melhor forma para tu poder se desenvolver é se joga, vai viva. Gente, não estamos falando aqui de abusos ou qualquer coisa nesse sentido. Mas quando a gente está falando das amizades em si, é o nosso tipo de relações principais aqui. Eu acho que essa segurança que tu trouxe, casado com as amizades da infância, as amizades da vida jovem, da vida adulta, esse se permitir que tu falou, eu acho que ele faz muito sentido, assim. Fez sentido esses meus pontos, assim, de conexão? Não Muito. sei. Até estava conversando com um amigo sobre isso, sobre as questões de relacionamento, e justamente a amizade é muito esse lugar do. Que eu acho que existe uma coisa que é diferente com o relacionamento, pelo menos na minha percepção, da gente ficar muito em paz em dizer, nossa, essa pessoa está tendo. Provavelmente não respondeu porque está tendo uma semana muito intensa, ou a gente suaviza as nossas reações com os amigos porque existe essa segurança. E eu acho que talvez nos relacionamentos amorosos, românticos, no caso, a gente viva, digamos que numa corda bamba do tipo, pode ser que esteja, pode ser que não esteja, e com a amizade parece que é uma paz, uma segurança do. E eu acho que a gente tem que trazer também isso. Isso é um outro episódio. Mas trazer essa visão para as relações amorosas no sentido de tá tudo bem, sabe? E não é a pessoa não me respondeu, ou mesmo família, né? Ai, meu Deus, me ofendi porque não me respondeu e tal. No sentido que tá, com as amizades, parece que a gente tem essa permissão de tá tudo bem, tu não precisa reagir. Tipo, as pessoas estão vivendo as vidas delas e a gente sabe que, tipo, o nosso relacionamento ele é mútuo, ele foi construído há uns anos e não tem essa crise, digamos assim, né? Pela imediatibilização das mensagens, enfim, das respostas. E sobre o que tu falou sobre isso de ser como, né, os amigos nos ajudam a descobrir também como a gente, quem a gente é, como a gente é, e justamente isso do que eu trouxe do trecho inicial, que são pessoas que vão nos falar a realidade das coisas, sendo a gente gostando ou não do que a gente está ouvindo, mas que são pessoas em que a gente vai confiar, que pode ser que ela tenha me dito algo que eu não gostei, mas que eu vou parar para pensar e eu vou realmente analisar. Eu não vou tomar isso como nossa, um desaforo ou alguma coisa assim, no sentido que, sabe que por trás da amizade, tudo é amor, né? Então, existe esse amor de justamente, olha, eu sei que tu tá passando por isso, mas deixa eu te dar um conselho, talvez não seja uma. E eu acho que as amizades mais profundas, que não quer dizer frequente, as amizades mais profundas, né, que nos conhecem realmente, são essas pessoas que vão nos dizer as coisas que a gente talvez não goste tanto, mas que vão nos dizer isso com carinho para justamente a gente crescer mais e ser pessoas melhores até com a gente mesmo, principalmente com a gente mesmo. Tenho, às vezes, com conversas com amigas, assim, que é muito comum isso de, sei lá, fiz alguma coisa errada, nossa, perdi um prazo, meu Deus, como é que eu pude fazer isso, como eu sou burra, não sei o quê. E aí, são coisas que a gente fala pra gente mesmo, que a gente jamais falaria pra uma amiga, e às vezes, quando eu tô com minhas amigas e acontece alguma coisa assim, que eu vejo que a pessoa tá assistindo, eu digo, tu não fala assim da minha amiga. Pra justamente, sabe, meio que colocar esse amor da amizade na relação da gente com a gente mesma. E justamente isso, do se conhecer e através desse, né, se conhecer nessas amizades mais tardias, da gente já chegar nos 30 mais, que é a fase que a gente tá, já se conhecendo o suficiente pra gente saber que a gente não vai precisar mas se encolher para caber e para pertencer a um grupo, e sim a gente chegar e descobrir essas amizades sendo a gente mesma, sem nos comprometer tipo assim, quem a gente é para estar pertencente a um grupo, sabe? Eu acho que isso que é o mais legal das amizades maduras também, que ao mesmo tempo é diferente das amizades de uma vida inteira, porque as amizades de uma vida inteira a gente observa, o que eu acho lindo também, que é o observar as pessoas se desenvolverem. São vidas paralelas com as nossas que a gente observa se desenvolver tanto quanto a gente se desenvolve.
Mas é muito bonito observar isso no outro. Muitas vezes a gente não tem essa visão, né, externa da gente mesmo, e a gente consegue ver através dos outros. Mas na amizade 30 mais é justamente isso, é tipo, eu sou assim, foi assim, deu match, vamos explorar essa amizade, vamos ver o que vem disso, sem justamente tentar ser quem a gente não é. Acho que esse é o ponto principal. Nossa, eu tô vibrando porque me veio um negócio aqui que é disso que tu falou, cara, a gente sempre quer estar com pessoas melhores do que a gente, né? E acho que desse contexto que tu trouxe, uma coisa é nem sempre estar em uma amizade é confortável, no seguinte sentido de se eu se eu amo essa outra pessoa, em um cenário, e já me aconteceu isso, que eu observo que eu tenho uma preocupação real com a outra pessoa, e eu estou observando uma coisa que eu considero importante de dividir com esse outro ser humano, e eu considero essa pessoa, né, meu amigo, minha amiga, eu vou chamar muitas vezes essa pessoa para uma conversa e vou dividir com essa pessoa a minha preocupação. E eu tenho que ter a maturidade de saber o seguinte: às vezes essa pessoa vai precisar de um tempo para um espaço. Eu vou precisar me comunicar da maneira certa, né? E às vezes, como que a gente é o melhor nesse sentido? A gente pensando uma, duas, três, quatro vezes se a gente deve falar aquilo, se realmente é o ponto. Isso é maturidade. O outro é como que a gente vai falar isso. Né? Fazer a execução da comunicação, acho que é o mais difícil, fazer bem feitinho. E depois, gente, é quase que um exercício igual quando a gente tem dentro das empresas, de conseguir lidar com a reação do feedback, da troca ali que a gente teve, que é, às vezes a pessoa vai precisar de espaço e a gente não esquecer que aquela pessoa é nossa amiga, que a gente tem uma amizade construída e que isso que constrói essa amizade é justamente essas trocas que a gente tem, porque existe uma base sólida ali que aquela pessoa sabe que a gente não dividiu aquilo à toa, né? Que era aquilo que eu trouxe no começo, seja bom ou seja ruim, o que essa pessoa está falando, ela está falando porque ela é minha amiga, porque ela quer o meu melhor. Agora, me dê um tempo, me dê um espaço, deixa eu digerir isso daqui. A partir do momento que eu, amigo, fui lá e dividir meu ponto e vejo que um amigo, uma amiga precisa de um tempo, de um espaço, e a gente se dá esse tempo, esse espaço, e depois vejo esse amigo, essa amiga tomando as suas decisões, que às vezes, se fosse eu, tomaria igual, tomaria diferente, mas eu também sei que eu já fiz o meu papel. Seguimos a amizade tranquilamente, porque a gente não precisa concordar em 100%, mas se sai mais ou menos com um sentimento de cara. Somos aqui amizades para ambos melhores, porque estamos se trazendo pontos de colaboração e pontos para que a gente pense, preocupações para que a gente deixe explícitos. E para mim, eu acho que quando um amigo meu, uma amiga vem e divide um ponto de preocupação, tanto quanto um ponto de reconhecimento, que adoro, né, também, para mim, o ponto de preocupação reforça também o amor, por mais que naquele momento, às vezes, né, doa e tudo mais, mas as melhores amizades, elas também têm muito disso, né? Além delas verem, às vezes, o nosso potencial, às vezes, delas verem os pontos bons que a gente tem, por mais que naquele momento soe diferente, talvez o real ponto, né, dessas amizades melhores do que a gente, elas também estejam guardadas bem ali, enfim, em pontos que às vezes pra gente ainda são um pouco nebulosos, vamos colocar assim. Total, nossa, é muito isso. E eu acho que a gente vai ganhando essa noção com a maturidade também. E quando a gente é jovem, a gente tende a levar tudo muito, reagir a tudo muito rápido, né? E agora, com 30 mais, enfim, a gente vê a. Eu acho que eu comecei a ver, tipo, o amor como uma coisa mais. Até tangível, sabe? No sentido de
ver esses atos como algo do tipo, não, realmente, tipo, as pessoas não ia falar isso pra, sabe, tipo, eu sei que é para o meu bem, eu sei que e até mesmo ter essa abertura, acho que é extremamente importante nas amizades, ter essa abertura pra conversa, para o diálogo, sabe. Pra justamente eu tenho amizades que são muito diferentes de mim, e justamente acho que o mais bonito disso tudo é o respeito por como cada um é, tá. E de aceitar como cada um é e justamente vem dessa autorização de ser quem se é, e eu vou estar aqui, sabe, tá tudo certo. Então, o resumo, né, mas é Eu basicamente acho isso, eu acho ótimo, isso lindo. porque tu conecta o ponto que tu traz, Mari, né? Como tu vai trazendo o tópico das amizades, como tu traz a tua intro, e a gente vai trocando aqui, e agora no final, assim, tu vai trazer assim. E eu tenho a impressão que nessa fase da vida, a gente vai conseguindo, de certa forma, racionalizar um pouco como é que a coisa vai fluindo. E eu, uma pessoa já bem mais, né, vamos colocar assim, processual. Acho que quando eu penso especificamente, né, dentro de, poxa, pessoas melhores do que eu, e aí acho que dividindo também com quem nos ouve, assim, um pouco, né, do meu processo, eu tenho, já dividi com vocês que eu tenho 33 anos, e eu me considero uma pessoa que tive uma infância bem desafiadora, assim, dentro de história familiar e tudo mais, e que acho que dentro dos pontos que eu vou trazer, isso vai acabar explicando bastante do meu perfil e de como também eu fui colocando dentro do cenário das pessoas que me circundavam, né? A escolha de pessoas melhores do que eu e automaticamente de amizades, ah, num ciclo assim, início de fase adulta, um espaço, vamos colocar assim, para a vida profissional e para o trabalho muito forte. E acho que foi hoje, quando eu olho assim para trás, é bem interessante, porque eu não sei se é bem interessante, o fato é o que eu queria dizer é que eu não mudaria nada. Mas eu vejo que, eu não sei se são coisas, né, de várias mudanças, de pontos novos que foram entrando na vida, se são os 30 a mais, mas eu já vejo uma adaptação que hoje me faz muito mais sentido. Eu particularmente gosto muito mais, mas dividindo também um pouquinho, né? Acho que a Mari trouxe várias referências, vários embasamentos, foi conectando um pouquinho da história dela. Eu trago algumas referências muito pensando assim um pouco na minha trajetória. Acho que para mim, sempre quando eu pensava, né? Então, me formei em engenharia, e já logo de cara, com 21 anos, comecei a trabalhar dentro de um cenário de tech, né, com metas altas, alto crescimento. As pessoas que me circundavam em termos de amizade mesmo, elas já, de amizade, automaticamente, até de, vou colocar assim, de liderança, elas tinham muito já esse perfil que eu olho e quando a Mari traz esse contraponto, né, que eu acho ótimo de ter um grupo de amigos muito diversos, eu naquela época olho, né, então 10, 12 anos atrás, olho e falo, eu tinha um grupo de pessoas muito parecidas a mim ou parecidas ao potencial que eu tinha, essas pessoas muitas vezes já com potencial desenvolvido. E eu acho que para mim, quando eu falo, né, de pessoas melhores do que eu gosto muito de uma palavra e isso eu não elimino de forma alguma, ainda é presente para mim, mas eu sempre penso assim, só que expandindo do cenário profissional. Quem são as pessoas que são referência naquilo? E aí, né, nesse caso, eu estou dividindo sobre um cenário profissional, mas isso poderia perfeitamente servir para um cenário pessoal, para um desafio novo que eu quero viver, para uma coisa que eu quero aprender. E acho que uma coisa, né, que essa nova fase madura da vida, que esse ponto que a Mari dividiu de, poxa, fazer coisas diferentes às vezes a gente vai fazer e vai falar assim: eu sou uma bosta nisso. Mas eu fui eu tinha vontade de saber sobre. Eu tenho uma pessoa, né, um amigo que é ótimo naquilo lá, pelo menos eu fui. Eu vou dividir com vocês que eu comecei aí com uma amiga aqui em Amsterdã em aulas de Pilates. Eu
corredora, venho treinando com mais frequência nos últimos ciclos aí da vida. Ah, terrível no Pilates, ela maravilhosa. Mas vou porque vou com uma referência. É um momento ótimo para mim, que me bota numa zona totalmente de desconforto. Mas acho que o melhores do que você, dentro de algo que você quer conhecer, não necessariamente ser o melhor, faz total diferença quando a gente está falando de ser melhor. Tem muitos conteúdos especificamente dentro da internet, e aí quando eles falam de relacionamentos românticos, vou fazer também essa ganchinho aqui que falam, né, que os relacionamentos românticos de maior sucesso são os relacionamentos românticos que eles têm algumas características, boa parte das características de relacionamentos de amizade. E aí esses relacionamentos eles permeiam muitas dessas coisas que são referências. Então não é que as pessoas têm que gostar necessariamente das mesmas coisas, mas eu preciso olhar aquele ser humano ali e falar, poxa, ele é referência naquilo e naquilo, e aí, dado que ela é referência naquilo ou naquilo, essa pessoa vai fazer comigo uma dupla de tal forma que a gente vai ser uma dupla de sucesso, né? Um time ali realmente. Eu falei para vocês também um pouco dessa parte de referência, e isso vira para mim, né, depois que eu tomo a decisão também de empreender, teve muita vida fora, assim, do Brasil, nesse período de muito trabalho dos 10 anos, de estar mais focado em tudo isso, mas quando eu passo ali a barreira dos 30, eu decido empreender, acho que uma coisa que eu sentia muita falta era de eu me sentir mais viva, então nessa função, nesse contexto, né? De estar em função do trabalho, dos amigos serem também os amigos ali mais do trabalho, quando a minha vida muda, começo a falar, beleza, a minha vida mudou, agora eu estou construindo algo, né, numa empresa pequena, que tem poucas pessoas, que eu sou a pessoa mais velha de idade, mais velha de experiência, então assim, com muito cuidado e carinho aqui, a referência sou eu. Cadê, né? Cadê as outras pessoas? Então, cadê os meus amigos? Quem são os meus amigos de verdade? E aí foi muito engraçado, porque eu espero, dou com meu coração que Vini e Marcelo estejam escutando esse podcast aqui, porque eu nunca vou esquecer que eu estava entre fazer minha mudança de São Paulo para Amsterdã e eu fui tomar um café da manhã com o Vini e Marcelo lá no Itaim, em São Paulo, e eles só falavam de corrida. E teve um momento que eu falei assim: pelo amor de Deus, eu não aguento mais, vamos falar de outra coisa. Sei que uma semana depois eu estava todo dia correndo 5 quilômetros. Um dia a Marcela me falou: você está fazendo isso errado, né? Tem que ter ali uma orientação. Brincadeiras à parte, gente, em algum momento a gente vai falar sobre isso, mas com o passar do tempo, estar com pessoas melhores do que eu em temas que me fazem sentir viva. Então, seja falando de pautas, né? Novas, testando coisas novas que levam a minha régua, que trazem um sentido de você pode fazer isso, foi muito importante. Mas, por exemplo, no quesito de esportes, diferente lá do referência de eu tinha um potencial, eu posso, eu vou chegar, eu vou alcançar. Quando eu comecei a correr, e inclusive nos dias de hoje, me falta muito para chegar no grupo elite, minha gente. E foi por esses amigos que eu descobri uma coisa que eu gosto, mas que eu comecei a trabalhar algo que veio muito forte na minha infância, e que é um desafio que eu tenho na minha vida pessoal, é um desafio que eu tenho na minha vida profissional, que é lidar com a vulnerabilidade. Eu geralmente sou uma pessoa que guardo as minhas vulnerabilidades para mim, que tenho bastante dificuldade de me abrir. E por mais que os meus amigos tivessem me indicado a corrida, e a gente vai compartilhando muito sobre isso, acho que mal eles imaginavam que eles estariam ali me colocando de frente a semana passada eu ter dividido com o meu coach Edu uma mensagem falando assim, muito clara, o meu maior medo é não terminar os 42 quilômetros em outubro. Nunca eu mandaria uma mensagem assim a uma pessoa, era tipo assim, no meu back eu ficaria morrendo por dentro, tipo, meu Deus do céu, isso pode acontecer, mas tipo assim, eu vou lidar com isso. E acho que o último ele tem muita conexão assim com o que tu trouxe, Mari, que é manter-se aberta
mas com um pinguinho de entender a nossa história. E eu vou também conectar isso com esse tópico de vulnerabilidade. Eu tenho duas amigas do Rio Grande do Sul, que uma é a Jennifer, e a Jennifer, ela nasceu em abril e eu nasci em outubro, mas ela era uma vizinha de porta, assim. E a gente foi, eu nunca vou esquecer, para pré-escola, as duas juntas, sozinhas já, de ônibus, no primeiro dia de aula, com a nossa mochilinha, 5 anos de idade. E a gente, então, é a minha primeira amiga da vida, somos amigas até hoje, e a outra é a Aline. E desses meus temas, né, que eu dividi um pouco aqui com vocês, de infância, de problemas de família e tudo mais, tirando meu irmão, minha mãe, elas são as duas únicas pessoas que sabem, né, em detalhes. Então, quando eu tenho, muitas vezes, o meu jeito um pouco mais fechado, o meu jeito, né, de não necessariamente abrir tantas coisas, por mais que eu já, né, fui desenvolvendo algumas coisas e tenho os meus amigos da juventude, da fase mais adulta, quem consegue, na essência da essência, entender a minha história, entender por que eu sou assim, o que eu passei, é de fato elas que conviviam comigo, que conviviam com a minha família, que sabem como que era a dinâmica das coisas. Então, tem essa primeira preservação, que é exatamente o que tu trazia lá no começo, que existem pessoas, é quase que como se fosse um texto que li recente dos irmãos, né? O irmão da gente ou a irmã da gente são as únicas pessoas, além dos teus pais, que sabem exatamente o que tu viveu naquela família, qual é aquela história de fato e tudo mais. Depois tem as amizades que elas vêm, né, pontualmente, não há problema algum. Elas são para uma fase, a gente vai viver ali coisas intensas e variavelmente elas vão. E aí chega lá nos 33 para 34, tu já viveu as amizades, né, da infância que porventura seguem. Tu viveu essas pontuais, mas daí tu te descobre depois de anos de trabalho, né, corporativo, daí tu te descobre mais empreendedora, daí daqui a pouco tu tá no esporte, daí daqui a pouco tu começa a estudar uma psicanálise e falar, poxa, mas e o que eu quero fazer da minha vida? E daí nos processos de mentoria, daí tu descobre e diz assim, mas eu tenho tanto aqui para conversar com a minha nova amiga que eu já conhecia, mas que porventura daquele momento Deus disse não era um momento que eu também acho que a maturidade me coloca num momento de espiritualidade muito maior agora, e eu acredito muito que a gente reencontra sempre, que a gente tem que reencontrar alguém, o universo gira-gira, a gente reencontra. E acho que o que eu queria trazer nesse último ponto é que, assim, o manter-se aberto a gente cultivar quem a gente sabe que é importante e precisa estar, e entender que o cultivar vai ser cultivado como der para ser. Então, hoje, com as minhas amigas, né, da vida lá do começo, não consigo cultivar da mesma maneira que eu cultivo, por exemplo, com a Mari. São fases de vida diferentes, mas se eu não mantivesse a minha porta aberta, por eu já ter as minhas amigas, por exemplo, de infância, ou os meus amigos que, né, foram sazonais, ou até os amigos que eu já tenho aqui, eu não teria conhecido a Mari. E aí acho que o meu ponto de a gente poder ter, como mulheres maduras, amizades melhores do que a gente, é a gente ser intencional no que a gente quer. E aí aqui eu deixo um tip aí final para quem está nos escutando, que é o seguinte: o que que vocês querem? O que a gente quer, né? Quem são essas amizades que eu tive? Como eu quero preservá-las, porque elas são importantes para mim. Mais uma vez, daquilo que a gente falava, né? Quem são ali porventura? As que talvez, né, vão ser interações pontuais, quem são porventuras que não fazem mais sentido, e aí talvez num bloco até um pouco maior é o que eu quero para mim, né, e o que me falta, o que me complementaria, porque a gente pode ser um pouco intencional nisso. E aí é bem interessante que eu vejo muitas pessoas falando o seguinte, que é, ai, mas as amizades hoje em dia elas demandam muito. Ai, agora me fugiu a palavra. Como é, Mari? Tava tendo. Mari, que eu ia mencionar, era que hoje, quando a gente fala de amizades, uma pauta que frequentemente, né, se debate as amizades precisam ou não precisam de manutenção, né? Porque muitos falam,
Não, amizades verdadeiras não precisam. Do outro lado, mas gente, tratemos amizades como as amizades merecem, porque afinal os outros relacionamentos podem acabar, as amizades se mantêm ali. E acho que uma coisa que, inclusive, eu pensava, né, quando a gente estava pensando na ideia desse tema e tudo, era, acho que conforme a gente vai ficando mais velho e a gente vai construindo as amizades na vida adulta, quando a gente já se conhece mais e a gente é mais intencional, né, no que a gente quer viver e automaticamente vai entendendo esse matching, tem uma coisa que eu vou dividir, que é o meu sentimento em relação à nossa amizade, que é, gente, não tem necessidade de fazer manutenção, porque ela vai acontecendo ao ongoing. É tipo assim, eu e a Mari estamos em continentes diferentes. A gente tem planos já com tickets comprados e tudo mais, mas independente, não é nem por uma questão de vamos marcar a B ou C, é por uma questão de tanto alinhamento, eu acho, de objetivos e tal, não é porque a gente sentou e falou, mas a gente sabe o que cada uma tem como objetivo. A gente teve a oportunidade de trocar sobre isso, e aí, invariavelmente, como a comunicação que tu mencionou lá no começo, né? Ela aconteceu de forma tão fluida e alinhada, quando as coisas vão surgindo, tu quer que o outro saiba daquilo, tu quer dividir aquele conhecimento. E aí vai acontecendo mais ao natural a tal da manutenção. Então, às vezes, um outro ponto aqui que eu acho que eu estou muito trazendo ponto, né, para deixar trabalho, talvez, aí para vida do querido ouvinte, é o seguinte: se tem alguém que está te cobrando muita manutenção, ou se você está sendo amizade que cobra muita manutenção, pensem qual que é o alinhamento dessa manutenção, porque dessa amizade, porque não que tenha que isso tudo se acabar, mas talvez valha um papo de entender qual que é o momento de cada um, né? Qual que é o momento de cada um, o que que cada um está buscando, uma atualização aí de vida para se entenderem e essa manutenção poder fluir um pouco mais tranquila, não sei. Tá, e eu acho muito isso, é muito do se conhecer para entender o que a gente precisa e como a gente consegue dar também, né? Então, é muito isso. Tu falou das amizades que elas aparecem em diferentes momentos e reaparecem, e às vezes são conhecidos que depois viram amigos. E eu tenho casos, assim, que eu conheci pessoas em, sei lá, viagem, intercâmbio, enfim, que é meio que um encontro de alma, que é uma coisa muito bizarra que acontece, tipo, um alinhamento até mesmo de vivência, sabe? Tipo, duas pessoas vivendo coisas similares em contextos completamente diferentes, mas que existe um elemento de essência, um alinhamento de visão de mundo, um alinhamento de até mesmo de como é que fala? Do futuro, assim, aspirações, para além de ambições, porque a ambição pode ter um viés um pouco negativo em alguns sentidos, mas de aspirações, é justamente de. E aí, essas amizades são amizades que elas acontecem fixamente durante um período de convivência diária, digamos assim, e depois cada uma vai para um canto, mas elas se mantêm na profundidade, na intenção, no carinho, no respeito. E é muito sobre isso. Eu acho que a amizade é muito mais sobre a intenção dela, no sentido do quero compartilhar isso que está acontecendo com a minha vida com essa pessoa, porque eu sei que ela vai me ouvir, ela vai me ver, ela vai, sabe? Ou então também saber como ela tá, como é que estão as coisas. E eu tava vendo isso num outro podcast, até acabei mandando um áudio direto pra uma amiga minha, do Dalela, inclusive, que a gente ouve muito. Uhum. Que ela fala sobre acolhimento. Então, assim, fala muito sobre tá, não vou reclamar, tipo, ela fala, não vou mais reclamar. Você tá, mas tu tá só se auto-acolhendo, mas quem é que tá te acolhendo? E eu vejo muitas amizades como esse lugar do nos acolher, para além da gente se auto-acolher. E aí eu mandei um áudio para uma amiga minha, tipo, tá, me conta o que está acontecendo, porque eu estou aqui para te acolher, porque eu sinto que a gente tem um perfil muito desse se auto-acolher, e é tipo assim, a gente some, e a gente surge novamente com tudo também quando a gente consegue compartilhar. Mas também existe esse lugar do tipo,
mandar aquele áudio, tipo, nossa, meu dia foi horrível, vai tudo errado na minha vida, não sei o quê. E aí, se aquela outra menina, tipo, nossa, eu também, vamos, sabe, tipo, tirar as pitangas aqui e bola pra frente. E isso não quer dizer, temos que mandar uma mensagem toda semana para saber se a pessoa está vindo. Tipo, não, sabe? Sabe que a pessoa nos momentos importantes da vida, bons ou ruins, ela vai estar lá de alguma forma. Então, eu acho que é muito isso da intenção, daquilo que é justamente o intangível, que a gente sente, né? Da conexão com as pessoas. E os meus tópicos, eles são muito subjetivos, né? Isso já deu para analisar. Eu E eu acho isso adoro. maravilhoso, porque maravilhoso no sentido dessa troca, porque eu me inspiro muito no teu perfil, muita metodologia, sabe, processos e essa visão mais, digamos que prática, quando eu também faço uma coisa mais Não, é filosófica. ótimo, porque aqui é toda a nossa grande rede de ouvintes. Vocês têm duas hosts aqui que têm dois perfis, assim, para todos os tipos de pessoas. A gente está atendendo, viu? Tem uma frase que, para quem é do Rio Grande do Sul, vai entender perfeitamente esse ponto que a Mari trouxe agora. Toda vez, gente, lembra aí, vós ou mães, quando a gente está indo embora da casa de algum parente, uma frase comum que é de se dizer desculpa qualquer coisa. E às vezes ninguém fez nada de errado. É tipo isso, a gente se acolhendo ali, tipo, não vou falar nada para ninguém quando eu estiver bem, eu volto, porque Deus o livre incomodar. É a gente já pedindo desculpa antes de qualquer coisa. Acho que, e aí, a gente tá brincando aqui, né, com essa história. Eu tô brincando quando eu trago esse negócio de vó e de mãe, mas, cara, querendo ou não, isso nos impactou. Foi a nossa criação. A gente viu a vida inteira, por exemplo, a gente se colocou, né, trazendo um cenário de, por exemplo, vamos nos desculpar por algo que nem sequer aconteceu, ou você não divide ali, né, um cenário, você resolve, enfim, e vida que segue, cada um tem que se organizar e tocar suas coisas. Mari, pra gente. Vamos para os nossos últimos dois blocos? Que a gente meio que já começou, né, nessa questão de apresentar as nossas diferenças e através da nossa conexão, como pode essa conexão acontecer, mesmo com perfis tão diferentes, né? Então eu acho que é muito isso, muito dessa essência. E também tem isso do ter vivido coisas similares num contexto, sabe? Porque acho que existe muito isso da gente ser do interior e a gente buscar outras oportunidades e em busca de conhecer o mundo, diferentes né, lugares diferentes que a gente poderia chegar, tanto profissionalmente quanto físico, né, geograficamente. E eu acho que justamente essa essência da busca, da motivação por ir além, eu acho que isso é bem assim, comum entre nós duas, assim, mesmo apesar de todas as Sim. outras diferenças. É bem legal porque a gente. Eu brinquei com a Mari, eu disse, ai, vamos mandar umas perguntas para nossa audiência, né? Ver o que eles querem saber, mas a gente não compartilhou essas respostas. E te escutar é muito legal, assim, para mim, porque eu coloquei três coisas e elas são basicamente as coisas que tu tinha posto, talvez de outra forma, mas para mim o que nos conecta é a gente quer falar. Eu acho que, mesmo que seja cada uma do seu jeito, a gente quer falar. A segunda coisa é a gente quer sentir a vida. Para mim, essa é uma coisa que sempre, né? Desde o primeiro momento que a gente se encontrou para conversar, seja sobre carreira, ou seja sobre coisas da vida, a gente queria sentir as coisas. Então, a gente tem as nossas diferentes formas de fazer, a gente quer sentir. E isso me leva a um terceiro ponto, que é esse sentir aprendendo de tudo um pouco, sem medo de onde isso vai nos levar. E eu vou contar aqui para os ouvintes. Hoje, o nosso primeiro, né, episódio tinha um teclado atrás da Mariana. Mariana me disse, acho que vou puxar o teclado para o lado. Falei, Mariana, eu não sabia que tu toca teclado, porque toda hora eu tô descobrindo alguma coisa que a Mariana faz. E desde eu acho que essa última coisa que tem muito a ver
é que a gente quer sempre aprender muito sobre várias coisas. Então, quando eu conheci a Mari, numa lista interminável de coisas, vocês vão ir nos conhecendo ao longo da jornada, mas eu vou dar alguns spoilers sobre a gente. A Mari tá prestes a mudar de país, fazer mestrado, se botou a estudar novos idiomas. Eu estou estudando psicanálise, estou começando a trabalhar em venture capital. Então, são sempre coisas muito novas, fazendo várias coisas. Antes do podcast, a Mari tinha um teclado atrás dela. Eu falei, Mari, esse teclado? Eu não sabia que tu toca teclado. Ela falou, toca. Ela disse tocar teclado. É uma coisa muito forte, mas assim, gente, Mariana toca teclado também. Então, essa é uma coisa que eu sinto que a gente tem. São coisas que eu sinto que nos conectam. A gente gosta de falar, a gente gosta de sentir a vida. Ontem a gente trocava áudio sobre como a gente estava se sentindo. E aí a gente entra em noias muito interessantíssimas. E a gente quer aprender coisas sem medo de não ser boa nessas coisas. E eu não era essa pessoa. Eu acho que eu venho tendo excelentes amizades, e Mari tá uma dessas pessoas, sem dúvidas nenhuma, que tem me incentivado, tipo assim, bora minha filha, se não for boa, não tem problema. Que bom que testou e viveu, aprendeu alguma coisa e viu como é que era, sabe? E essa é, é justamente eu aqui neste momento fazendo um podcast, sabe? Tipo, para, vamos gravar, que depois a gente vê. E muito maravilhoso isso. E justamente isso que eu tenho uma amiga que ela sempre fala, tipo, depois que a gente é adulto, a gente tem que aprender a brincar de novo, porque a gente se leva numa seriedade tão grande que, tipo, tu não se permite brincar de fazer alguma coisa não. Parece que tu precisa estudar tudo para saber, para executar de uma forma profissional qualquer coisa que for fazer, sabe? Então eu acho isso maravilhoso, esse exercício do se permitir, de repente, desbravar outras camadas de quem a gente é, sabe? E eu acho que é muito isso, assim, essa nossa amizade é o início dela, mas a gente já tá com vários planos até para o ano que vem, enfim. Mas é justamente isso, é cada vez mais a gente tendo essa troca e compartilhando aqui também, né? Porque também os nossos áudios, nossos audiocasts no WhatsApp acabam virando temas para cá, enfim. E é isso. Muito bem. Gente, fazendo um fechamento aqui para vocês, eu vou começar numa ordem diferente. A Mari falou, vocês viram que ela já deu um spoiler sobre 2026. A gente está gravando esse primeiro online, Mari no Brasil, eu na Holanda. A nossa pretensão é lançar ele em áudio e vídeo, né? Porque para vocês já nos verem. Mas fato é que a gente vai fazer a Mari tá de mudança, a gente vai fazer alguns encontros presenciais, iremos viajar esse mundo, minha gente. Então vai ter podcast online, podcast presencial em viagens também. E eles vão ter um formato, obviamente, especial, porque a gente vai estar nessas viagens. Mas o spoiler é que o de 2026 específico, ele tem um swing latino, porque vem forte, vem com um show aí que vocês nos sigam nas redes. Mari, já separei tuas redes porque eu vou dar essa chamada. Nos sigam nas redes, porque vocês vão saber o que que nós vamos aprontar as duas juntas em 2026. Mas, gente, é o seguinte, o nosso próximo episódio, o segundo episódio, vai ter a seguinte temática, que é: que tempo você está se dando? E aí, tempo de pensamento, versus tempo real. E aí, acho que muito bom, né? A gente terminou o nosso tema de hoje falando sobre a gente testar várias coisas, versus a gente não querer ser perfeito e tudo mais. Mas uma coisa que eu e a Mari a gente tem conversado muito também é sobre a gente ser intencional no nosso tempo de pensar, no nosso tempo de descansar e, de fato, também no nosso tempo de produzir. A gente tem se reservado ou não os nossos tempos, né? Ou a gente tem se enganado, a gente tem produzido mais do que a gente deve, a gente tem se colocado réguas muito altas. Então, vem aí um próximo episódio daqui a 2 semanas. A gente gravou um pequeno podcast, como se fosse assim, um querido áudio de WhatsApp para amigos próximos, contando o significado do nome Flanantes. Veio de Mariana,
esse nome de fato, quando a Mari trouxe e dividiu comigo a sugestão, foi assim, um sentimento de amor à primeira vista. Então a gente quer muito convidar a todos vocês a escutarem esse significado, porque ele é pra gente de fato muito importante e embasa muito dessa caminhada que a gente tem aqui agora. Mas flanar, de fato, é algo que a gente sugere que todos vocês façam na vida de vocês. Então, vale a pena ir conhecer o que é esse conceito. E aí, por último, como enviamos esse momento histórico a cada um de vocês, nossos amigos. Esse primeiro podcast é o seguinte, minha gente, agora vamos falar sério. Você agora abre espaço aqui, vamos, pense que estamos falando o seu nome de forma personalizada. Primeira coisa, deixa o like aqui no nosso Flanantes no Spotify, primeiro, né, no nosso canal, lá no nosso canal do YouTube também. Deixe seu like nesse podcast, coloque qualquer comentário, meu amigo, minha amiga. Depois disso, também escute o nosso pequeno áudio sobre o significado do nosso nome e a gente vai ficar muito feliz. Isso é muito sério mesmo, sem brincadeiras à parte. Se vocês nos mandarem uma mensagem no WhatsApp, pode ser por mensagem ou pode ser um áudiozinho que a gente gosta, né, Mari? Nos falando o que vocês acharam dessa nossa estreia aqui. Podem ser muito verdadeiros, que a gente vai gostar mesmo para a gente ir aperfeiçoando essa nossa tenteada. Para quem não sabe o que é tenteada, é uma palavra oriunda do dicionário gaúcho. Contaremos nos próximos episódios. Certo, Mari? Tenho aquilo do se permitir coisas novas, baseado no grande lema, né? É um lema gaúcho que é a tenteada livre. Então estamos aqui, não é mesmo? A gente pode também ter um objetivo aqui com o podcast. Deus o livre, agora os amigos do resto do Brasil vão querer nos contar, que é com um dos objetivos do podcast é contar ao povo algumas palavras, frases e expressões do dicionário gaúcho. Então fiquem com essa, tentem mais coisas aí nesses próximos 15 dias e nos contem os resultados. Um beijo!